Bom dia, meninos. Vamos para a segunda parte dos conjuntos numéricos, tá? A gente dividiu esse conteúdo em duas partes para não ficar muito extenso, porque embora seja um conteúdo que a gente já estudou, que a gente já trabalhou, é um assunto que a gente tem muito que explorar ainda, né? Mas eu acredito que vocês não terão dificuldades, porque já viu isso no ensino fundamental várias vezes, esse assunto já foi abordado com vocês, tá? Então, a gente já viu sobre os números naturais, né? Que são os números que a gente usa para fazer contagem. A gente só pode contar, representar a quantidade com número natural. Então, o que é número natural? É todo número inteiro e positivo, não é isso? Por exemplo, os códigos, o CEP, os números de telefone, todos são representados por números naturais, porque eles são positivos e inteiros, não é isso? Logo depois, aqui ó, o diagrama dos conjuntos, a gente viu os naturais, que é o que a gente usa para fazer contagem. Logo depois veio os inteiros. O que são os números inteiros? São todos os naturais positivos, mais a parte negativa, né? Então, falou que é número inteiro, positivo e negativo, são considerados números inteiros. Aí logo depois veio o conjunto dos números racionais, que a gente já viu, né? O que é essa definição? O que é um número racional? É todo número que pode ser escrito em forma de fração, né? Aí se a gente for analisar esse desenho aqui, que é chamado diagrama dos conjuntos, a gente vai ver que um conjunto está ficando dentro do outro, não é isso? Por quê? Isso que está me dizendo que todo número natural é também racional, que todo número inteiro é também racional, né? Mas espera lá, a definição diz que é o conjunto da fração, e aqui a gente só tem números inteiros, não é? Mas a definição diz que esses números que são escritos em forma de fração, a parte de cima da fração é um número inteiro, né, que pode ser positivo e negativo, e a parte de baixo também é inteira, tirando o zero, porque na matemática não se admite a ideia de divisão por zero. Então, no caso, vou pegar um número natural aqui, o 2. 2 é natural, 2 é inteiro. E ele também é racional, porque se eu colocar um aqui de baixo, que é o número B, é inteiro, não é? 1 não é inteiro? Isso aqui não representa uma fração? Então, quer dizer o quê? Eu tenho uma fração e também tenho um número inteiro. Por quê? Quanto que é 2 dividido por 1? 2. Então, a partir dessa definição aqui, eu posso considerar que todos os números naturais e inteiros são também racionais. E os racionais, eles estão divididos em duas formas. Os racionais que são finitos, ou seja, que tem fim, que eu faço a divisão deles, né? Isso falando dos racionais na forma decimal. É aquele que eu faço a divisão e chego no resto zero. Acabou o número, acabou a conta, né? Ele é finito, ele tem fim. E também os racionais, na forma decimal, que são infinitos, né? Aí, esses infinitos, que só vai ser considerado racional os que forem periódicos. O que é o número periódico? É aquele número que a gente faz a divisão, nunca vai chegar no resto zero, mas sempre vai estar repetindo aquele mesmo período. É isso que são chamadas dízimas periódicas, tá? Então, o número decimal infinito, ele é de duas formas. As dízimas periódicas, que eu classifico como racional, e os infinitos que não são periódicos. Aí já não é mais racional, vai entrar no conjunto que a gente vai estar conhecendo, que a gente vai estar revendo hoje, que são os números irracionais, também representados por IR. Então, o que são os números irracionais? São os números infinitos cuja representação não é periódica. Aí aqui, se a gente for olhar aqui, em termos de tamanho, né? Esse conjuntinho aqui, ele é bem pequeno em relação a esse, não é? Justamente porque os números que são irracionais não são muitos. Quando se fala de número, tudo é muito gigantesco, né? Mas em relação a esse, a quantidade desse é menor, tá? Mas embora seja muito grande também, tá? Então, no caso aqui, quais são os números irracionais? O número π, o que é o número π? É o número que a gente chega
através da circunferência. Se eu pegar e dividir o diâmetro da circunferência pelo tamanho do comprimento, me falhou a memória agora, deixa eu olhar. Agora eu volto e falo sobre isso. Mas o número π, ele é um número que ele é derivado da divisão do diâmetro da circunferência, do diâmetro do círculo, pelo tamanho da circunferência, ou o contrário. Eu tô com um pouco de dúvida nesse sentido aí, mas é um número que vem do círculo, né, relacionado com o círculo, com a circunferência. Ele é o número clássico que a gente usa para classificar os números irracionais, porque ele é um número que foi descoberto, há um tempo atrás eu li no livro que ele foi um número que foi descoberto, e quando ele foi descoberto foi por um computador, e quanto mais casas esse computador tinha condições de representar, mais números, sequências numéricas apareciam, e totalmente aleatório. Não tinha nenhum elo, nenhuma sequência entre esses números, tá? E as raízes quadradas também, que não são exatas, entra como número infinito. Então, no caso, a raiz de 2, a raiz de 3, a raiz de 5, a raiz de 7. Se você pegar uma calculadora que caiba 10 dígitos e você colocar lá para calcular a raiz quadrada de 2, vai aparecer aquele tanto de números. Vamos pensar que, vamos supor que exista uma calculadora que caiba 20 dígitos. Se você colocar a raiz de 2, vai aparecer aquela sequência enorme de números, porque não tem fim. Então, quanto mais capacidade de dígitos tiver o equipamento que você estiver usando, mais números vão aparecer. Por quê? Porque são números infinitos, tá? Então, no caso, em relação aos conjuntos, a gente viu aqui que o natural está dentro dos inteiros e que os inteiros estão dentro dos racionais. Só que os irracionais, ele não tem nada a ver com esses. Ele é um conjunto separado, tá? Ele só vai pertencer aos reais, que é o conjunto maior, que agrupou todos os números dentro, tá? Então, o que é o conjunto dos números reais? Ele é representado pela letra R e é formado pela união dos racionais com os irracionais, ou seja, eu juntei tudo e coloquei dentro dos reais, tá? Então, no caso, quando a gente começou a estudar esse conteúdo, eu falei para vocês que de todos os conjuntos que a gente estava estudando, todos eram importantes, todos de fato são importantes, mas tinha dois que uma opinião pessoal, acho que são os mais importantes. Os reais, porque quando eu falo em números reais, eu estou falando em todos os conjuntos, quase todos, tá, pessoal? No terceiro ano, vocês vão ver que tem um conjunto novo que a gente vai conhecer. Mas até então, todo número é real. E os naturais, porque os naturais é um conjuntinho muito especial, porque ele tem restrição, ele é o único conjunto que ele tem um começo. Os demais não têm começo e nem fim. Já os naturais, sim, tá? Então, pessoal, o que é número real, então? É a união dos racionais com os irracionais, ou seja, todos os números são reais, tá? Então, esse diagrama aqui, um conjunto está ficando dentro do outro, mas sempre de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Como assim? Todo número real é também natural? Não, mas todo natural é também real. Tem uma comparação que eu faço que eu acho muito pertinente, fácil a gente entender. Como é que é isso? Vamos pensar que os naturais representam a Vila Esperança, os inteiros representam a cidade de Anápolis, os racionais, Goiás, os reais é o Brasil, e aqui é aquela ilha de Fernando de Noronha. Não tá junto do Brasil, mas faz parte do Brasil. Nesse desenho aqui ele tá dentro, mas eu poderia colocar ele aqui fora, encostadinho nos reais, né? Todos eles, a vila, a cidade, o estado, a ilha, tudo pertence ao Brasil, né? Então, vou perguntar para vocês. A Vila Esperança está dentro de Anápolis? Tá. Mas a cidade de Anápolis está dentro da Vila Esperança? Não tá, não cabe. O estado de Goiás está no Brasil? Está. Mas o Brasil está dentro do estado de Goiás? Não, o Brasil é gigantesco, né? A ilha de Fernando de Noronha pertence ao estado de Goiás? Está dentro do estado de Goiás? Não, nunca. É um sonho, né, se fosse, mas não tá. O estado de Goiás está na ilha? Não está. A ilha e o estado estão no Brasil? Estão no Brasil. Tudo pertence ao Brasil, não é isso? Então, mais ou menos é assim que funciona esse diagrama de conjuntos, tá? E a gente também tem alguns subconjuntos que são importantes. O que é subconjunto? É um conjunto que está dentro de outro conjunto. Ó, vamos pensar na nossa escola. O Colégio José Abdala é um conjunto, né? É um conjunto composto por vários subconjuntos.
As salas de aula são subconjuntos do colégio, não são? Por exemplo, o primeiro ano A é um conjunto do colégio, o primeiro ano B é um conjunto do colégio. Então, o que é um subconjunto? É um conjunto dentro de outro conjunto, né? Então, a gente tem os naturais asterisco. Toda vez, todo conjunto que vocês virem com essa estrelinha aqui, que é chamado de asterisco, tá querendo dizer o quê? Que pode ser qualquer número, menos o zero. Claro que qualquer número de acordo com o conjunto dado, tá? Mas são os números do conjunto tirando o zero, excluindo o zero, tá? Agora aqui, os naturais pares, são todos os naturais pares, né? Vamos ver os próximos subconjuntos. A folhinha aqui, então. Os naturais ímpares, NI, são todos os naturais ímpares. Aí logo depois eu tenho os subconjuntos dos inteiros. Inteiro asterisco, são todos os números do conjunto dos inteiros, excluindo o zero. Eu vou tirar o zero. Inteiros positivos, o que está dizendo? Que é o conjunto dos inteiros, só o lado positivo. É o mesmo que os números naturais. Agora aqui, os inteiros, asterisco, positivo, que está dizendo o quê? Que é o conjunto dos inteiros estritamente positivos. Só os números positivos, excluindo o zero, porque a estrelinha me diz que o zero não entra. Agora aqui, Z negativo, é o conjunto dos inteiros, só a parte negativa. Aqui, Z menos asterisco, é o conjunto dos inteiros estritamente negativos. São só números negativos, excluindo o zero, tá? Aí aqui a gente tem alguns exemplos, eu tô assim acelerando para o vídeo não ficar tão longo. Aqui a gente tem alguns exemplos e pediu o quê? Pra gente associar está contido e não está contido. Está contido é o mesmo que está dentro, não está contido é o mesmo de não estar dentro, tá? Como é que é isso? Vamos lembrar. Os naturais tá dentro dos inteiros e os inteiros tá dentro dos racionais. E os racionais tá dentro dos reais. Aí, se eu juntar aqui, ó, os irracionais, tá fora dos racionais, mas tá tudo dentro dos reais. Então, vamos perguntar, os naturais está contido nos inteiros? A Vila Esperança está contido na cidade de Anápolis? Está contido. Os inteiros estão contidos nos racionais? A cidade de Anápolis está dentro de Goiás? Está dentro de Goiás, está contido. Os racionais está contido nos inteiros? O estado de Goiás, em território todo, cabe dentro da cidade de Anápolis? Não cabe, então não está contido. Os irracionais, aqui são os irracionais, eles estão contidos nos inteiros? A ilha de Fernando de Noronha está contido dentro da cidade de Anápolis? Não está. Esse conjuntinho aqui, ele só está dentro dos reais. Os racionais, está contido nos reais? Está contido. O estado de Goiás está dentro do Brasil? Está contido. Os reais estão contidos nos inteiros? Todo o Brasil todo está dentro de Goiás? Não está, não cabe, então não está contido. Os racionais, está contido nos irracionais? Não está. Goiás não está dentro da ilha. Os racionais, está dentro dos reais? Está. Ixi, respondi errado. Todo o conjunto está dentro dos reais, né? Então, aqui está contido, né? Fiz errado, deixa eu apagar. Já o exercício número 2, o exemplo número 2, pediu o quê? Para a gente determinar no campo dos números inteiros o conjunto verdade dessa equação. O que é isso? A gente vai resolver a equação e a resposta dessa equação é um conjunto, que só será a resposta se for inteiro, porque se não for, esse conjunto vai ser vazio, tá? Então, vamos resolver essa equação. Aqui, eu vou trazer o 3x para cá. Então, vai ficar 2x ao quadrado menos 3x menos 1, que é igual a 0,
né? Equação do segundo grau. O que a gente vai fazer? A gente vai usar delta e Bhaskara. Aí eu vou descobrir o A, o B e o C. A acompanha x ao quadrado, B acompanha x e o C fica sozinho. Primeiro vamos usar a fórmula de delta, tá? De novo eu volto a falar, se você tem dificuldade nesse conteúdo que foi trabalhado ano passado, no 9º ano, não preocupe, tá? Que a gente vai estudar isso com mais profundidade, tá bom? Então vamos lá, vou substituir, no lugar do B eu vou colocar menos 3, no lugar do A vou colocar o 2 e o C vou colocar menos 1. Menos 3 ao quadrado, todo número negativo elevado ao quadrado ele fica positivo. Agora aqui eu estou multiplicando 3 números, primeiro vou multiplicar os sinais, menos com mais, menos, menos com menos, mais. 4 vezes 2, 8, 8 vezes 1, 8. Uai, tem alguma coisa errada aqui que não tá certa, né? Ah, pessoal, aqui é mais, ó, eu errei, tá? Aqui é mais, então vai ficar menos, então vai ficar menos com mais, que vai dar menos, né? 4 vezes 2, 8. Então, delta vai ser quem? 9 menos 8, 1. Delta é 1. Aí, vamos logo depois para a fórmula de Bhaskara, que é menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2A. A mesma história, eu vou trocar. Quanto que vale o B? Menos 3, mais ou menos raiz de delta, que é 1, dividido por 2 vezes o A, que é 2. Menos vezes menos, mais. Raiz quadrada de 1, 1, 2 vezes 2, 4. Toda equação do segundo grau, eu tenho que ter duas respostas. Por quê? Porque o grau do polinômio me diz a quantidade de raiz. Se é grau 2, eu tenho que ter duas respostas. O que é a resposta? É o valor de x, que no caso aqui são os valores de x, né? Então, eu vou ter x' e depois eu vou ter x duas linhas. Primeiro eu vou somar, depois eu vou subtrair. Quem que vai ser x' então? 3 mais 1 sobre 4. 3 mais 1, 4. Dividido por 4, 1. É inteiro. Segunda raiz, 3 menos 1 sobre 4. Primeiro eu uso mais, depois eu uso menos. Ou o contrário, isso não é regra, tá? 3 menos 1, 2. 2 sobre 4. Isso aqui dá uma divisão exata? Não dá. Então, a gente vai simplificar por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 por 2, 2. Aí, pediu o conjunto verdade. Desde que seja um número inteiro. Meio é inteiro? Metade é inteira? Não é. A metade de uma laranja representa uma laranja inteira? Não representa. Então, esse número aqui não é inteiro. Ele é um número racional. Então, a resposta é só o número 1. Já o último exemplo pediu para a gente representar os conjuntos por extensão dos seus elementos. Aqui a gente tem um conjunto escrito na forma abreviada. Eu vou escrever os números desse conjunto, tá? Então, aqui eu tenho duas informações. A primeira, aonde que é meu conjunto? São nos naturais. E depois, que números dos naturais que são? Então, o conjunto A é natural. Então, como é que eu leio isso? X pertence aos naturais, tal que, essa barrinha eu pronuncio como tal que. X pertence aos naturais, tal que x é menor ou igual a 6, tá? Então, ó, apontou para lá, apontou para o menos, né? É menor, né? Essa questão aqui de maior ou menor, a gente vai trabalhar mais sobre isso, que eu sei que muitos alunos têm dificuldade, tá? Então, como é que é um jeito fácil a gente entender? O aberto sempre fica para quem é maior. Então, x é menor, porque o aberto está para o 6, né? Então, x é menor ou igual a 6. Quais números são menores do que o 6? Começando com os naturais. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. O 6 vai entrar? O 6 entra, porque diz que x é menor ou igual a 6. Então, o 6 entra. Então, qual é o conjunto A? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já a letra B diz que x pertence aos reais, ou seja, quase todos os números. Tal que x ao quadrado menos x mais 1. Faltou igual a 0, né? O resultado dessa equação é o conjunto B. Então, eu vou resolver essa equação, vou igualar a 0,
né, para eu ter uma equação, e vou ver se o resultado for real, é o meu conjunto, se não for, não é o meu conjunto, tá? Então, vamos resolver a equação x ao quadrado menos x mais 1 igual a zero. Aqui a gente tem que o a é 1, o b é menos 1 e o c é mais 1. A acompanha x ao quadrado, b acompanha x e o c fica sozinho. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, o b menos 1, o a é 1 e o c é 1. Menos 1 ao quadrado, menos com menos, mais. Todo número negativo elevado ao quadrado, ele fica positivo. Menos com mais, menos. 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4. 1 menos 4, menos 3. Delta é igual a menos 3. O delta, ele não vem para dentro de uma raiz. Então, no caso aqui, eu vou colocar a fórmula de Bhaskara. Vai chegar um ponto que eu vou colocar raiz quadrada de delta. Delta menos 3. Existe raiz quadrada de número negativo no campo dos reais? Não existe. Nos reais só existe raiz que o índice for par de número positivo, porque não existe nenhum número que eu multiplique 2 vezes que venha a dar menos 3. Então, no caso aqui, quando eu tenho uma equação do segundo grau que o delta é negativo, o que a gente escreve? Qual que é a resposta? Não existe x real ou raiz real. Então, o conjunto verdade, ou desculpa, aqui não é verdade, né? Aqui é o conjunto B. O conjunto B tem elemento? Não tem. É um conjunto vazio, porque aqui eu não tenho número real, tá? Pessoal, é isso aí, viu? Se caso ficou alguma dúvida na explicação ou na resolução desse exemplo número 3, que no meu ponto de vista eu acho que é um pouco, o que é mais confuso, né? A gente vai fazer exercício e vamos tentar esclarecer as dúvidas, tá bom?